Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a terceira parte da nossa aula aí sobre biomoléculas. Falamos sobre as substâncias inorgânicas, falamos sobre os carboidratos, agora a gente vai falar muito brevemente sobre os lipídios, tá? Que a gente está falando também porque fazem parte dos seres vivos, estão presentes nos seres vivos. O que são lipídios? Lipídio, gorduras e óleos, tá? É gordura, é óleo. E gorduras e óleos a gente conhece por uma característica básica, muito simples. Eles são insolúveis em água. Tu come uma comida gordurosa, sua mão ela fica oleosa, engordurada e não sai só com água. Você tem que passar sabão, você tem que fazer alguma coisa ali, porque senão fica melada, mesmo você lavando com água. Por quê? Porque essas substâncias elas são apolares, elas não têm uma polaridade, portanto, a molécula de água, as moléculas de água, não vão interagir com ela. Não vão fazer aquilo que elas faziam. Vejam lá a primeira parte dessa aula, da polaridade negativa da água interagir com a parte positiva da molécula e vice-versa. A água ela faz isso com tudo. Tudo que você joga na água, tudo que está dissolvido na água é isso. As moléculas elas vão interagir porque o positivo atrai o negativo, vice-versa. Então você vai ter a dissolução ali da substância na água. Lipídio não tem essa de negativo não, não tem essa de positivo não. É só carbono e hidrogênio e essas ligações químicas elas não deixam nenhum resíduo de carga. Então não tem carga ali. Então ficou o lipídio na dele, a água na dela, eles não se misturam. Todo mundo já viu uma mistura de óleo e água. O óleo fica boiando em cima da água, porque ele é menos denso. Não se mistura. Você pode agitar, pode fazer o que quiser. Depois do tempo volta tudo ali, o óleo para cima e a água para baixo, né? Então são moléculas apolares, são moléculas insolúveis em água, também chamadas de hidrofóbicas, né? Então, aqui mais uma vez, a parte, o rabão aqui do caso do ácido graxo, não interagindo com as moléculas de água, porque ele não tem carga nenhuma, ele não é polar, ele é uma substância hidrofóbica. Não interage com as moléculas de água. Essa é a característica básica dos lipídios, fora isso é um grupo de moléculas bem diverso, vamos dizer assim. Tá? Os principais tipos de lipídios são, primeiros, aqueles que são derivados de ácidos graxos. Eu vou explicar o que é no próximo slide. Tá? E os esteroides, os derivados de esteroides, derivados do colesterol. Essas são as duas grandes classes de lipídios. A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. Para começar, os ácidos graxos. O que é um ácido graxo? Né? Eu vou explicar o mais brevemente possível, porque isso ainda está no futuro de vocês quando vocês forem ver química orgânica. Mas, basicamente, todo ácido orgânico tem uma função que são os ácidos orgânicos. Ele tem um carbono, aqui não está representado, tá? Mas esse númerozinho 1 aqui tem um carbono aqui, com uma ligação dupla com oxigênio, como está aqui e aqui também, né? E uma ligação com um oxigênio e outro hidrogênio, esse OH. Né? Então, o carbono com uma ligação dupla com oxigênio e essa ligação simples com esse grupo OH, esse radical, chamado radical carboxila, de novo está no futuro de vocês, é o radical que indica um ácido orgânico. Toda molécula orgânica que tem esse radical, aqui está na forma ionizada, mas é para ter um hidrogênio aqui. Ó. Todo a molécula orgânica que tem esse radical é um ácido orgânico, tá? Isso aí é um ácido orgânico. Por isso, ácido graxo. Parte do ácido a gente já entendeu. Isso aí é um ácido, tá? Ele pode perder esse H, pode sair para lá, ficar na forma ionizada, né? Então é um ácido, perde o próton, né? Perde o H+, é um ácido. E a parte do graxo. Então, ácido a gente já explicou. Isso aí é um ácido. Por enquanto, vocês aceitem isso, tá? Vocês vão entender mais tarde. Graxo. Graxo porque são ácidos justamente o quê? Apolares. São ácidos que têm essa característica graxa, essa característica que não immiscíveis em água, essa característica hidrofóbica. Por quê? Porque tem esse radical carboxila
e tem uma grande cadeia de carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, que dá para essa molécula um caráter apolar, que dá para essa molécula um caráter hidrofóbico, porque carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio não tem uma polaridade, não tem uma carga que possa interagir com água. Resultado, essas moléculas todas aqui, e aqui a gente não está vendo, mas cada númerozinho desse é um átomo de carbono ligado a hidrogênios, tá? É o rapaz que desenhou. Às vezes os químicos, com toda a razão, eles ficam com um pouco de preguiça, porque é muito carbono e hidrogênio para ficar escrevendo. Então eles só numeraram aqui os carbonos, tá? Mas cada um desses é um carbono e hidrogênio. Então essas moléculas, com esse monte de carbono e hidrogênio, e esse grupo ácido aqui na ponta, são os ácidos graxos. Tem um caráter apolar, tem um caráter hidrofóbico, não se misturam em água. Né? São esses ácidos graxos que aparecem aí nos óleos vegetais, nas gorduras, são compostas por esse tipo de componente, ácidos graxos, modificados como nós vamos ver no próximo slide, mas são esses ácidos. Tudo bem? São moléculas apolares cheias de carbono. A gente tem uma diferença aí que às vezes aparece, que são os ácidos graxos saturados e insaturados. A gente ouve isso até em propaganda na TV. Quimicamente falando, o que é uma insaturação? É uma ligação dupla de carbono. Então aqui, por exemplo, ó, a gente tem uma insaturação. Vamos ver mais de perto como elas parecem. Aí, ó. Isso significa que um carbono ele está se ligando, está compartilhando 2 elétrons aqui com esse outro carbono. Em vez de um só, como está acontecendo aqui. Ó. Esse carbono e esse aqui estão compartilhando só um elétron aqui, por isso esse tracinho. É uma ligação simples. Aqui é uma ligação dupla entre 2 carbonos. Isso é uma insaturação. Isso altera inclusive a estrutura da molécula. Olha uma molécula insaturada aqui, como ela tem essa perninha quebrada aqui. Enquanto que a molécula saturada não tem. Né? É uma diferença na fórmula química, desculpa. É uma diferença na estrutura da molécula e dá diferenças o quê? Nas características físicas da molécula. Em geral, ácidos graxos saturados vão formar aquilo que a gente chama de gordura. Enquanto ácidos graxos insaturados vão formar aquilo que a gente chama de óleo. Qual é a diferença, ou melhor, qual é a diferença? A diferença é que os óleos são líquidos à temperatura ambiente, tá? Essa é a diferença. Então, óleo de soja, óleo de gergelim, óleo de rícino, óleo mineral. Esse é outro tipo, tá? Mas são líquidos à temperatura ambiente. Até óleo de coco. Óleo de coco, se um pouco mais, ele fica aquele meio gorduroso, mas é líquido à temperatura ambiente, tá? Enquanto que a gordura que tem lá na capa da picanha, ela é sólida à temperatura ambiente. A gordura do bacon, a gordura da manteiga, tá? Geralmente essa gordura ela tem esse ponto de fusão um pouquinho mais alto porque ácidos graxos insaturados, tá? O que dependendo também, isso depende muito, tá? Caso a caso, mas dependendo também acaba sendo pior se a gente ingerir, pior para a circulação, mas isso varia muito. Não vou entrar nesses detalhes agora. Tudo bem? Então, os ácidos graxos vão formar vários tipos de lipídios. O primeiro deles são os glicerídeos, que é a gordura, tá, pessoal? A gordura que está se acumulando aqui, pelo menos para mim, durante esse período aí de ensino à distância, é esse acúmulo de glicerídeos. O meu corpo, por conta do sedentarismo e por conta da dieta, ele tá pegando, sintetizando esses ácidos graxos tudo, porque eu não como tanto assim, né? E formando triglicérides a partir da união desses ácidos graxos. Veja que cada uma dessas aqui é uma molécula de ácido graxo. Ó, aqui o cara não teve preguiça, dá para ver os carbonos e os hidrogênios aqui, ó, né? E o grupo ácido. E ligando esses ácidos graxos com uma molécula de um álcool chamado glicerol. Aí forma o triglicerídeo, é a gordura. Tá? O meu corpo está armazenando essa gordura aí por conta da minha dieta, por conta do meu sedentarismo. Né? É a gordura. E por que meu corpo está fazendo isso? Cara, por quê? Né? O meu corpo está fazendo isso, primeiro, para armazenar energia. Essas moléculas aí, elas são fontes riquíssimas de energia. O nosso corpo ele consegue quebrar essas cadeias de ácido graxo e quebrando, liberando energia de uma certa maneira e libera muita energia. Então isso é um armazenamento de energia. Como meus ancestrais viveram por centenas de milhares de anos, e se a gente for um pouco mais para longe, até mais, na selva, comendo um dia sem saber quando mais eu ter que comer, armazenar energia
passou a ser uma coisa muito importante para eles, né? E a evolução acabou favorecendo isso, então armazena energia mesmo sabendo que não precisava tanto, né? Enfim, então para armazenar energia, e lógico, nós, mamíferos, somos seres homeotérmicos. A gordura, a gente tem uma camada de gordura embaixo da pele, fininha no nosso caso, mas tem, né? Que ajuda a reter o calor. A gordura é um isolante térmico. Nós somos seres humanos, mas se você pegar uma foca, um urso polar, uma baleia, ele tem uma camada extremamente espessa de gordura na hipoderme, embaixo da pele, para isolar o calor desse animal, porque esse animal vive num clima muito frio, né, para manter o calor ali retido, não deixar o calor escapar. Então, no caso desses organismos, a gordura também tem essa função. É por isso que eles também armazenam gordura na forma de triglicerídeos, né? Então aí, ó, ácidos graxos saturados é a nossa gordura, é a gordura que está bem aqui, vocês não conseguem ver, tudo bem, né? Com essas funções, reserva energética e isolante térmico. E os óleos formados a partir, triglicerídeos formados a partir de ácidos graxos insaturados, vêm geralmente, então, quem tem gordura, ácido graxo saturado? Animais, tá? Seres humanos e demais animais que eu dei exemplo. Os óleos, pessoal, eles geralmente têm fontes vegetais. São glicerídeos compostos, como eu falei, por ácidos graxos insaturados, né? E estão presentes em vegetais. Óleo de soja, óleo de rícino, óleo de girassol, aí vai. Também servem como reserva energética. Os vegetais também conseguem tirar a energia desses óleos, né? E está presente aonde? Aonde vem os óleos que ele tira? O azeite, que é o óleo de oliva, vem da semente. Os óleos geralmente estão presentes nas sementes dos vegetais. E a gente extrai eles das sementes dos vegetais. É a energia que o embriãozinho precisa ali para crescer até virar uma plantinha, conseguir fazer sua própria fotossíntese. Geralmente isso está armazenado em óleos, né? Castanha de Pará, castanha do Pará, desculpa, castanha de caju, são sementes ricas em óleos por conta disso. Né? Amendoim, o próprio amendoim, né? Quando eu como me dá espinha por causa da oleosidade. Minha pele fica oleosa, zoa tudo, tá? Semente tem óleo. Ceras, né? Alguns animais e alguns vegetais produzem ceras como impermeabilizantes. Vocês estão vendo aqui? É uma estrutura cheia de carbono e hidrogênio, também advinda, meio modificado, mas está aqui o ácido orgânico. Uma modificação sobre um ácido orgânico, né? Ceras geralmente são usadas como impermeabilizantes. As abelhinhas fazem a casa delas com cera, que elas mesmas produzem, né? A folha das plantas às vezes tem uma camada cerosa na parte de cima, a folha é lisinha, para evitar dano, né? Para evitar que a água se acumule ali, a água pega e escorre. E também para evitar a perda d'água, né? A cera de ouvido é uma cera também impermeabilizante. Eu não vou fazer isso, não vou tirar, mas está lá, é uma cera que a gente produz. E algumas aves produzem ceras na glândula uropigiana para impermeabilizar as penas. Tu vê o pato, tu vê o ganso nadando na água. A pena, se ele não tivesse essa cera ali na pena, a pena encharcaria e o animal afundaria, não conseguiria nadar, ou, na melhor das hipóteses, não conseguiria levantar voo, porque ele estaria pesado. Todo mundo aqui já caiu de roupa na água, né? Você sai, a camiseta está pesada, está encharcada, está cheia d'água. Para isso não acontecer com a pena do animal, ele impermeabiliza a pena com uma cera. Aves aquáticas fazem isso. Né? Fosfolipídios, outro tipo de lipídio. Tem o glicerídeo, os triglicérides, as ceras e os fosfolipídios. Todos os três lipídios, gorduras ou óleos, formados a partir de ácidos graxos. O fosfolipídio, geralmente, ele tem duas perninhas formadas a partir de ácido graxo, né? E ele tem uma cabeça que é formada a partir de outros componentes, tá? No caso dessas moléculas, tem uma particularidade. Por quê? A perna formada a partir de ácido graxo é apolar, não interage com a água, não gosta de água, é hidrofóbica. A cabeça tem grupos, ela tem cargas, tem grupo fosfato, nesse caso, por isso o nome fosfolipídio. Ela tem carga, ela tem uma carga aqui no meio, ó, negativa, vocês estão vendo? Ela tem uma polaridade. Então, essa parte da cabeça, ela interage
com a água, é uma parte polar. Essas moléculas são chamadas moléculas anfipáticas. Sim, sim, professor, eu sei que o senhor é antipático. Não, não é antipático, é anfipático. Anfi quer dizer dois. Tem duas simpatias ali. Uma parte que não interage com a água e uma parte que interage com a água. Né? Isso vai ser importante para a função dessas moléculas, que é a composição da membrana celular. Eu não vou entrar em detalhes porque isso está no futuro de vocês. Daqui 2 aulas, 3 aulas, a gente vai começar a falar disso. Mas basicamente essas moléculas de fosfolipídios, quando elas são jogadas na água, elas sim, podem se interagir, né? Podem se organizar formando o que a gente chama de uma bicamada. A parte da cabeça polar voltada para fora e para dentro, onde tem água, e a parte apolar, a parte que não interage com água, fica escondida da água aqui no meio. Isso forma o que? Uma membrana, forma uma bicamada, né? Que, vamos dizer assim, mantém as coisas de dentro do lado de dentro e mantém as coisas de fora do lado de fora. A membrana celular, a estrutura básica é essa bicamada formada por essas moléculas anfipáticas, essas moléculas de fosfolipídio. A cabeça que tem o fosfato interage com a água. A carguinha do fosfato vai interagir. Então, essa parte ela busca água, ela vai interagir com as moléculas de água, vai ficar aqui e aqui. E as perninhas de ácidos graxos, que é só carbono e hidrogênio que não interage com a água, vai ficar aqui no meio, não vai interagir. Vai se esconder da água, formando essa bicamada. Mais sobre isso nos próximos capítulos, tá, pessoal? Beleza. Então, pessoal, os fosfolipídios que a gente acabou de falar, as ceras e os glicerídeos e os triglicerídeos são todas moléculas de lipídios, óleos ou gorduras, formados a partir de ácidos graxos, formados a partir daqueles ácidos com longas cadeias de carbono. Tudo são variações sobre aquele tema. São os lipídios que ocorrem em animais, em plantas, e fungos e outras coisas. Né? Agora a gente vai ver o outro tipo de lipídio, importante para nós, que são os esteroides. Tá? O que são os esteroides? Eu já vou falar. Pessoal, se você está ouvindo barulhos aí que está pegando o microfone, meu filho está brincando no quarto ao lado. Não se preocupem, tá? Ele está brincando e ele está se divertindo muito, ao que tudo indica, tá? Não sei como o microfone aí está pegando, mas relaxa. É só ele ali, ele está se divertindo. Bom, nós aqui também estamos nos divertindo com os esteroides. O que é um esteroide? Um esteroide ele é uma molécula de lipídio que tem essa fórmula básica aqui, ó. Esses anéis aqui de carbono, tá? De novo, a pessoa que desenhou com toda a razão, deu toda a razão para ela, ela teve preguiça, mas cada canto aqui desses anéis, você tem carbonos ligados entre si, carbonos ligados com hidrogênio, tá? Então essa é a molécula básica de um esteroide, essa é a classe básica de um esteroide. E o principal esteroide que tem no nosso corpo é esse cara aqui, ó, é o colesterol. Veja que ele tem esse mesmo anel aí, então é um esteroide, tá? E um pouquinho diferente, tal. Então o colesterol é a principal molécula de esteroide no nosso corpo. O nosso corpo produz colesterol normalmente e a gente ainda ingere, né? A gordura animal, alimentos de origem animal contém colesterol vegetal nem tanto, porque as células vegetais têm muito pouco desse componente, né? Mas o nosso corpo produz isso e por uma série de motivos. Ele também vai fazer parte da membrana plasmática e ele, o colesterol, é utilizado como precursor para a formação de uma série de substâncias importantes, principalmente hormônios, tá? Então, os hormônios esteroides, que eu já vou explicar quem são, eles são formados a partir do colesterol. O colesterol que a gente consome, colesterol que o nosso corpo produz. O que acontece? Se você é como eu, o seu corpo produz um pouquinho ou um pocão a mais de colesterol e você ainda come mais colesterol porque você, né, não tem muita vergonha na cara. Então, o colesterol no seu sangue fica alto. Vou explicar isso no futuro próximo, tá? Hoje não. Isso faz mal para a saúde, resumindo bastante, tá? Tem o colesterol bom, o colesterol ruim, isso está no nosso futuro também. Por enquanto, o colesterol, essa molécula, ele pode fazer mal, tá? Em excesso, mas ela é importante por causa disso. Faz parte da membrana plasmática das células animais e é o precursor, é usado para produzir a matéria-prima que o nosso corpo vai produzir os hormônios esteroides. Então você tem uma série de hormônios
testosterona, estrogênio, progesterona, que são formados a partir do colesterol, né, e que são importantes, são hormônios, são moléculas sinalizadoras que vão ser produzidas aí no nosso corpo e vão acarretar, vão levar o sinal para outras partes do corpo para as nossas células mudarem o seu comportamento. Né? Progesterona e testosterona são chamados hormônios sexuais porque eles estão presentes em maior quantidade no sexo masculino e no sexo feminino, respectivamente. Não, testosterona no masculino, progesterona no feminino, tá? E eles são os hormônios responsáveis pelas mudanças que ocorrem, né, no ser humano durante a puberdade ali. Então, para o homem, a voz vai ficar grossa, vai começar a nascer pelo em todo lugar, mas na cara também, né? Essas mudanças horríveis que acontecem se devem à presença de testosterona no sangue. É isso que o hormônio faz. Ele acarreta nessas mudanças fisiológicas. A gente vai falar mais sobre isso depois, tá? E esses hormônios são formados a partir de esteroides, são hormônios lipídicos. Além desses hormônios sexuais, os hormônios chamados corticosteroides também são hormônios esteroides produzidos na glândula adrenal. O cortisol, a cortisona é um deles, tá? Mas tem outros. Então aqui de novo os hormônios corticoides. Beleza, pessoal? Esse é o final da terceira parte da nossa aula. Vamos para a quarta e última parte. Até agora está ficando 20 minutos. Eu queria que fosse mais curto, mas é isso aí. Falou!